Suprapartidárias, as denúncias da Odebrecht atingiram em cheio o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, além de outros políticos do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o ex-presidente da construtora Marcelo Odebrecht, quase 300 milhões de reais foram destinados ao PT em 8 anos. O ex-presidente do Grupo Odebrecht detalhou à Procuradoria-Geral da República como operava o setor responsável pelo pagamento de propinas e de Caixa 2 aos políticos mais importantes do país. Entre as denúncias, Marcelo Odebrecht disse que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff sabiam de tudo o que acontecia nos bastidores do partido e que os principais mediadores do esquema eram os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. Em outro depoimento prestado na segunda-feira em Curitiba, Marcelo Odebrecht revelou ao juiz Sérgio Moro que negociou com Palocci o uso de uma sobra de recursos para abastecer uma subconta milionária com o apelido Amigo, que seria o ex-presidente Lula. Tinha um saldo de uns 40 milhões, tá? Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo de 40 milhões. E aí, o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte: essa era uma relação minha com a presidência, o PT, e digamos, presidência do PT do Brasil. Então, eu disse, olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma. Essa planilha esse saldo passa a ser gerido por ela, a pedido dela. Aí eu combinei com o Paulo o seguinte: a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte: então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. O juiz Sérgio Moro decidiu tornar público esse depoimento depois que o ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos inquéritos relacionados às delações da Odebrecht. Na delação do empresário Emílio Odebrecht foram dados detalhes da relação do patriarca da empreiteira com Lula. Ele disse que atendeu a um pedido que Dona Marisa fez a Alexandrino Alencar, intermediário da Odebrecht, para concluir as obras do sítio de Atibaia, cuja propriedade até hoje é negada pelo ex-presidente. A dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula, então. Exatamente. E me pediu o seguinte: Emília, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse. Me pediu expressamente que eu lhe avisasse que eu não comentasse com Lula, porque isso era uma surpresa. Essa obra foi estimada em torno de 400 inicialmente, e que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Alexandrino Alencar era um dos executivos da Odebrecht mais próximos de Lula. Em sua delação, ele afirmou que fez pagamentos ao irmão do ex-presidente. Frei Chico seria um dos intermediários entre a empreiteira e os sindicatos e chegou até mesmo a receber uma mesada. Avaliamos e achamos que seria oportuno nós termos algumas pessoas nos ajudando na interlocução com os sindicatos. Além do irmão de Lula, o filho do ex-presidente também foi beneficiado pela relação do pai com a Odebrecht. Segundo Alexandrino, a empreiteira ajudou Luiz Cláudio, que queria empreender no futebol americano no Brasil. Em troca, Lula ajudaria a melhorar a relação entre Marcelo Odebrecht e Dilma Rousseff. Lula pede para ele que se pudesse ajudar o filho dele a iniciar uma carreira empresarial. Sentei eu, Luiz Cláudio nos apresentou a mim e a Emílio o projeto dele, que era um projeto chamado Touchdown. Touchdown é o gol
no futebol americano. E o projeto dele era criar uma liga de futebol americano profissional aqui no Brasil. E aí eu fiquei encarregado de implementar de criar esse empresário. Em nota, Lula disse que jamais solicitou recurso indevido para a Odebrecht ou para qualquer empresa e sempre agiu dentro da lei. E destaca que não há, no momento, no depoimento de Marcelo Odebrecht, qualquer menção à conversa com ele. A nota diz ainda que Lula e seus familiares tiveram seus sigilos fiscais e telefônicos quebrados. Sua residência e seus familiares sofreram busca e apreensão há mais de um ano e não foi encontrado nenhum recurso indevido para o ex-presidente. Sobre o Instituto Lula, a assessoria garante que as doações de empresas foram feitas com os devidos registros e nota fiscal, mas realmente os depoimentos são reveladores. Mais do que isso, né, são devastadores, né? Mostra mesmo, confirmam as testemunhas, os testemunhos dos delatores, confirmam que o ex-presidente Lula foi de fato o comandante de toda aquela roubalheira que se verificou na Petrobras e no governo brasileiro de uma maneira geral. Um esquema implantado no governo dele que se prolongou até o governo Dilma Rousseff e acabou nisso aí. Até agora, pelo que se sabe, somente até agora, até esses depoimentos divulgados, a soma de todos esses recursos indica alguma coisa em torno de R$500 bilhão, dos quais quase ou cerca de 300 milhões só para políticos do Partido dos Trabalhadores como Lula. Ao contrário do que o Lula diz na sua nota, o Marcelo Odebrecht menciona sim conversas com ele, conta detalhes dessas conversas, conta, por exemplo, que muitos dos trabalhos que a Odebrecht executou, ela não o fez porque pretendia fazê-lo, porque lutava por isso. Não, era porque o Lula determinava. E com isso, para gerar uma gordura de dinheiro que fosse devolvido a ele, ao Lula ou ao PT. O que tivemos não foi apenas um grupo político que lutou para chegar ao poder. O que vemos com esses depoimentos, infelizmente, é a constatação de que uma quadrilha de ladrões se uniu para tomar o poder de assalto e ficar rico nessas circunstâncias. E o presidente Temer não vai ser investigado por causa da imunidade presidencial. Diz a Constituição que o presidente da República não pode ser indiciado por crimes anteriores ao mandato. Mas o nome dele veio à tona nos depoimentos. O ex-executivo Márcio Faria afirmou que esteve em uma reunião em 2010 comandada por Temer em São Paulo e discutiu o pagamento de $40 milhões. Já Marcelo Odebrecht fala de um jantar no Jaburu, em que foi negociada uma contribuição de 10 milhões para a campanha do PMDB em 2014. E aí, entre o cafezinho e a sobremesa, Temer sai, se levanta da mesa, estava eu, Temer, o Padilha e o Cláudio, sai, e aí eu, Cláudio e Padilha, então está acertado, ok, os 10, agora, estou acertado que os 6 vão para pau. Vai, e pronto, fechou assim. Então fechou com o Padilha, que a gente estava aceitando os 10 milhões pedido por eles. Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões, mas obviamente que o jantar ele sabia, mas nunca mencionou o valor. O pedido veio lá, acertei com isso e acertei com o Padilha que dos 10, 6 ia para o Paulo, portanto, os 4, aí, Padilha, você acerta como você quiser com o Cláudio. Cláudio Melo, diretor de Relações Institucionais, estava com Marcelo Odebrecht no jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014. Ele afirmou que o então vice-presidente Michel Temer não falou em valores, apenas pediu apoio ao partido. Qual foi a quantia solicitada? Não, ele não solicitou valor, ele pediu ajuda ao partido. Marcelo comentou que estaria destinando ao partido algo em torno de 10 milhões de reais. Aí Marcelo disse que o desejo dele era destinar dessa quantia 6 milhões de reais para o Estado de São Paulo, para a pessoa de Paulo Scaff, que era amiga dele. E aí ficou combinado dessa forma e ficou estabelecido que os outros 4 milhões Marcelo destinaria ao partido e a pessoa do senhor ficou definida lá naquela reunião que a pessoa do senhor Padilha seria a pessoa que estaria responsável por recepcionar esse valor e, dentro daquilo que eles achassem adequado, transmitissem às pessoas que eles iriam pelo partido ajudar. Em nota, o presidente Temer disse que jamais tratou de valores com Márcio Faria e que contesta de forma categórica qualquer envolvimento do seu nome
no que chamou de negócios escusos. Afirma ainda que nunca atuou em defesa de interesses da Petrobras, nem defendeu pagamentos indevidos a terceiros. A nota também diz que a reunião em São Paulo foi uma conversa rápida e superficial, a pedido do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso, condenado na Lava Jato. Sobre o encontro no Jaburu, o presidente não se manifestou novamente. Logo quando começaram os vazamentos da delação, o Planalto chegou a negar qualquer negociação com campanha, com Marcelo Odebrecht, negociações de campanha. Cláudio Humberto, então, depoimentos que citam o presidente e ministros do governo. Exatamente. Olha, eu vi depoimentos a noite toda, o dia todo, ontem, a noite toda, desses depoimentos que foram gravados. E de fato, os delatores do Odebrecht não mencionam tratativas de valores com o presidente Michel Temer, em nenhum momento. Aliás, aquela reunião no escritório do Michel Temer, segundo os próprios delatores, era uma maneira de abençoar, digamos assim, o acordo que eles já tinham feito. O Michel Temer, o presidente Temer, disse em nota que concordou em participar da reunião a pedido do então deputado Eduardo Cunha. E há o relato mesmo do encontro em que estavam na mesa, em torno da mesma mesa, Michel Temer, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e esses dois diretores da Odebrecht. E os diretores dizem que, de fato, não foram tratados de valores e que apenas conversaram amenidades. Aparentemente, depois, o Michel Temer deixa a sala e aí a conversa mais objetiva, digamos assim, sobre a safadeza é que se estabelece. Do mesmo modo, aconteceu no Palácio do Jaburu. O relato é do próprio Marcelo Odebrecht, que só se falou em valores e uma coisa mais objetiva depois que Michel Temer, após o cafezinho, saiu da mesa e ele ficou conversando apenas com o ministro Eliseu Padilha. E os depoimentos citam mais de 70 políticos com foro privilegiado. Os partidos, maioria está envolvida. Do PMDB são 9 parlamentares, entre eles o presidente do partido, o senador Romero Jucá. Do PT, 14 e ainda 10 do PSDB, incluindo o senador Aécio Neves. Isso só para citar as maiores legendas. Só que não para por aí. Políticos do DF também estão na mira da justiça. O ministro Fachin encaminhou a outras instâncias pedidos de investigação contra os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz. Outras informações chegando ao vivo com a Juliana Cury, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Juliana. Também afeta aqui Brasília, né? Boa tarde para você, Orengo, para o Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham. Também afeta o governo do Distrito Federal e governos passados. Como você disse, Orengo, estão entre os alvos das investigações os ex-governadores Arruda e Agnello e ainda o ex-senador Gin Argello e os tucanos Robério Negreiros, que é deputado distrital, e Márcio Machado, que foi secretário de obras do governo Arruda. Nos depoimentos dos ex-diretores da Odebrecht, Ricardo Ferraz e João Pacífico, eles confirmam que fizeram doações irregulares para as campanhas desses governadores. Inclusive, no depoimento de João Pacífico, ele diz que para receber o habite do empreendimento do centro administrativo aqui do DF, que foi construído em Taguatinga, ele, em contrapartida, fez doações irregulares para a campanha de governador, para a campanha do governador Agnello em 2014. Nós separamos um trechinho dessa gravação, vamos ver. Então, o candidato Lemberg começou a crescer e ameaçando a reeleição do Agnello. Estou dando esse contexto para o senhor entender por que surgiu esses pagamentos. Ora, nós estávamos com uma obra onde estava praticamente concluída. Nós tínhamos um financiamento na ordem desse valor aí de mais de 700 milhões. A obra não tinha sido dada a bits, apesar de ter sido cumprida todas as exigências. E aí nós condicionamos a colaboração de campanha, que saiu de forma, a maioria, grande maioria, de forma não oficial, a que essas providências fossem tomadas. Ainda de acordo com esses depoimentos, Orengo, o ex-governador Arruda teria recebido em 2014 uma quantia aproximada de R$1 milhão. E a mesma quantia foi recebida também aproximadamente pelo ex-governador Agnello em 2010, além dessa doação irregular na campanha de 2014. Estão nos alvos das investigações 4 grandes empreendimentos aqui do DF também. O estádio Mané Garrincha, a construção bilionária, o centro administrativo do GDF, que a gente viu, a construção do BRT e também o projeto habitacional
habitacional Jardins Mangueiral. Por meio de notas, defesas dos políticos negam as acusações e dizem que vão aguardar o desenrolar das investigações. E o GDF disse que não vai se manifestar sobre isso tudo. Obrigado, Juliana. Trazendo mais informações e sobra para muita gente, né, Cláudio Humberto? Até para políticos aqui do DF. Exatamente. Olha, aqui a Operação Lava Jato chega para ficar e vai provocar, a cobra vai fumar, viu? Porque quando começarem as investigações sobre o governo Agnello em relação a essas obras que a Juliana já lembrou, né, a obra de implantação do Jardim Mangueiral, o BRT, o estádio e o centro administrativo, minha gente, isso aí é escândalo para a Petrobras nenhuma botar defeitos. E é claro que as investigações, se hoje se concentram no caso de Agnello apenas no ex-governador do Partido dos Trabalhadores, a investigação, uma vez aprofundada, vai acabar envolvendo todas as pessoas e seus auxiliares envolvidos nas eventuais ou possíveis denunciadas irregularidades. E José Roberto Arruda também passará maus momentos com isso, mas o caso mais grave, sem dúvida nenhuma, que pode afetar inclusive a eleição do próximo ano, é a investigação em torno do governo Agnello Queiroz. E a seguir, o Minha Brasília hoje recebe a chefe de cozinha Rita Lobo. Band Cidade volta já.